Fala galerinha do Estou Preparado, por aqui o professor GD na área. Sejam muito bem-vindos à minha aula, tá? Vamos trabalhar agora questões de processo penal, uma disciplina linda, maravilhosa, tá? Tão linda, quase tão linda quanto a luz do dia, a luz do sol, tá certo? Beleza? Galera, bem tranquilo aqui, vamos trabalhar essa disciplina de processo penal, vai estar difícil falar hoje, viu? Processo penal para a Polícia Penal de Pernambuco, beleza? Para você que quer gabaritar este concurso, dentre as disciplinas que você vai gabaritar, processo penal. Então, vamos que vamos resolver aqui a nossa primeira questão de processo penal, tá? A ordem aqui tá de 1 a 6, beleza? Mas sigam a ordem específica aí que está no seu material. Belezinha? Mas eu vou pegar da primeira até a sexta aqui nesta ordem, tá? Então, siga do teu material, beleza? Encontre lá a questão e acompanhe aqui comigo a resolução da mesma. Então, vamos lá. Ao tratar da iniciativa da ação penal, o Código de Processo Penal estabelece, como regra, que a iniciativa será do Ministério Público. A regra é essa, porque a regra é que a ação penal, ela é pública incondicionada. Pública incondicionada. Então essa é a regra. A ação penal ela é pública incondicionada. Então não precisa de representação, tá? É tanto que quando o crime ele necessita de uma representação, essa determinação ela já vem expressa no próprio tipo penal, tá bom? Como regra, tá certo? Tem essa determinação expressa no próprio tipo penal, salvo exceções legais aí de maneira indireta. Mas não vamos entrar nesse ponto agora. A regra, o normal é que seja ação penal pública incondicionada à representação, tá certo? Beleza? Todavia, mesmo nos crimes de ação pública, por vezes a lei exige a representação do ofendido. Aí nós estamos falando da lei, né, da ação penal pública condicionada, tá? Que é um tipo de ação penal que exige a representação. Sem a representação da vítima do ofendido, não tem como o Ministério Público, que continua sendo titular, abrir, tá, de ofício aí a solicitação, tá? Não tem como ele fazer a abertura com base nessa ação penal pública condicionada sem a representação do ofendido da vítima. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Então, só no item aqui a gente já está estudando, já está pegando um pouco de teoria. Declarado judicialmente ausente o ofendido, terão qualidade para representá-lo apenas. Então, isso aqui é algo que está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, de maneira bem direta e objetiva, tá bom? Aqui você vai lembrar do famoso o quê, pessoal? Do famoso CAD, Na ação penal pública condicionada à representação, em que o ofendido está ausente, tá? Então, não há a figura do ofendido naquele momento, quem é que tem a qualidade para representá-lo? Simples, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aí você, né, como mestre dos recursos, você pode pensar, não, professor, mas letra B está certa também, porque tem aqui cônjuge, ascendente ou descendente. Galera, mas aqui tem a palavrinha apenas. Se ele falar apenas esses três, ele está falando que o irmão não entra na regra. Por isso que inquestionavelmente, tá? Nós temos aqui o gabarito na letra C. E onde é que tem essa fundamentação, professor? Simples. Gabarito letra C, por expressa previsão do artigo 24, parágrafo 1º do CPP. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, então aqui, pessoal, é aquela ausência, tá? Ausência judicial que a gente viu na questão, o direito de representação passará ao CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Cuidado, porque as bancas às vezes fazem uma mistureba aqui para tentar te confundir, tá bom? Beleza? Isso aqui são nas ações penais públicas condicionadas, tá? Não confunde as bolas aí, pelo amor de Deus, para não errar essa questão besta. Então, bem tranquilo, a primeira questão de processo penal, a primeira de processo penal, tá? Vocês identifiquem aí no material, ó, gabarito letra C. Letra C de concurseiro, que vai virar o quê? Que vai virar concursado. Beleza? Vamos para a próxima. Com base no Código de Processo Penal, assinale abaixo a situação em que é possível a concessão de fiança. Galera, o Código de Processo Penal, além de outras determinações específicas do CPP, nós temos também que observar as próprias determinações constitucionais. Então aqui ele está falando de quê? De crimes que exigem, que exigem a fiança. Para saber os crimes que exigem, na verdade, que é possível a concessão da fiança, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber os crimes que não cabem fiança. Então, sabendo os que não cabem fiança, os demais, tá, em via de regra, vão caber. Então, eu tiro aqueles crimes que há previsão constitucional de serem inafiançáveis, tá bom? De serem inafiançáveis, e eu tiro aquelas situações específicas do Código de Processo Penal, em que também não é possível a concessão da fiança. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Quando o réu estiver sendo investigado pela prática do crime de tortura, ou seja, galera, tortura é um crime inafiançável. Inafiançável. Tortura é inafiançável, meu amigo. Então não tem como caber fiança aí para o crime de tortura, tá? Determinação constitucional, além do próprio Código de Processo Penal. Vamos para C. Quando o réu tiver sofrido prisão civil ou militar, tá certo? Quando o réu tiver sofrido prisão civil ou militar. Galera, é possível a concessão de fiança aqui, por exemplo, numa prisão civil ou militar? Nesse caso especificamente, não, né? Nós temos aqui a questão aqui da prisão militar, tá? Como barreira, tá certo? Agora calma, a gente vai andando aí, eu vou explicar esse ponto para vocês dentro da lei. Quando estiverem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Galera, se está presente um motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva, não cabe fiança. Então, por isso que eu digo, não é só olhar para o crime, você tem que olhar para a circunstância também. Se cabe prisão preventiva, se está presente um motivo que cabe a preventiva, tá certo? Então não cabe, não é possível a concessão da fiança. Quando o réu estiver sendo investigado pela prática de crimes hediondos. Olha aí, galera, crime hediondo também não. Vamos lembrar, tá? Crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Nós temos o quê? Nós temos o CHTTT. Crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. E crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós temos ação contra a ordem democrática, etc. E temos também o crime de racismo. A gente chama de ração, né? Racismo e ação contra a ordem democrática. Tá bom? Então, temos esses crimes inafiançáveis, tá? Que parte de uma previsão constitucional. Letra B. Quando o réu estiver praticando infrações penais de menor potencial ofensivo. Galera, infração penal de menor potencial ofensivo, por si só, não traz uma vedação à concessão de fiança. Então, cabe sim fiança, tá? Quando tiver praticado infração de menor potencial ofensivo. Então, gabarito, letra B de bola, tá? Letra B de bola. Então, vamos lá, ó. Fundamentação legal no CPP. CPP não será concedida fiança, ó, nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos crimes definidos como crime hediondo, tá? Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático.
Não será também igualmente concedido fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedido ao infringido sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 do CP. E aquela questãozinha que eu trouxe para vocês, a questão, né, da prisão civil ou militar, e o que puxa mais nessa vedação é a questão dessa prisão militar, tá? Mas ele traz aqui de maneira expressa, então vamos para a letra da lei, prisão civil ou militar. Também não será concedida fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, tá? Então também não cabe fiança, tá bom? Beleza? Então bem simples, bem tranquilo. Prisão civil, né? Quando diz respeito a questões pecuniárias, dinheiro, tá bom? E militar, tá certo? Prisões aí de cunho militar. Então veja, galera, gabarito letra B de bola. Aqui é o seguinte, não é só resolver não, a gente resolve da aula, a gente resolve e entra também um pouco no conteúdo. Vamos para a terceira. Acerca do inquérito policial brasileiro, galera, inquérito não cai não, inquérito despenca. Parece que as bancas amam inquérito, né? A banca tem lá uma sala com coração, flores, tudo, só para inquérito policial. Porque o que cai de inquérito policial não é normal e sempre foi assim e vai ser assim, tá certo? Então, dê muita atenção a esse ponto. Acerca do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária? Não é, né, galera? Galera, o que é Polícia Judiciária? É a polícia investigativa, é a mesma coisa. Cuidado para não confundir Polícia Judiciária com Polícia Administrativa, tá bom? Beleza? A presidência da investigação de natureza criminal não é privativa dela. Até mesmo as CPIs parlamentares, por exemplo, galera, são, né, investigações de natureza criminal também, tá certo? Também nós temos o que como exemplo? Nós temos a própria Polícia Militar que investiga os seus crimes militares. Tá? A Polícia Militar é uma polícia administrativa, que ela pode, porventura, também atuar como Polícia Judiciária Militar. Então, trazer isso como uma exclusividade da Polícia Judiciária é absolutamente errado. Então, o gabarito não pode ser letra A. Letra B. É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial como autoridade máxima. Olha aí. Galera, o inquérito policial, galera, serve de base, serve para criar uma base para a ação penal. Então, o inquérito policial, ele não está na fase ainda da ação penal, tá certo? Ele cria elementos de prova, tá certo? Uma fundamentação necessária para a ação penal. O inquérito policial, ele é de cunho o quê? Administrativo, tá? Ele ainda está na parte investigativa, tá bom? Então, o inquérito policial, ele é conduzido por quem, pessoal? Ele é conduzido pelo delegado de polícia. Delegado de polícia, tá? Polícia. Não tem nada a ver aqui Ministério Público como autoridade máxima, tá bom? Ministério Público, claro, ele tem várias funções, mas não esse, né? Não essa função de autoridade máxima. Você vai ver falando mais, você vai ver falando em diversas fases do MP. Você vai ver falando mais da competência específica do MP na ação penal, tá bom? É isso que o CPP dá mais um enfoque. Não é exclusivo lá, mas dá mais um enfoque lá, tá bom? Então, letra B, absurda, né? Questão absurda. A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada de fatos concernentes a crimes contra a dignidade sexual. Galera, nós temos a reprodução simulada dos fatos, né? Por exemplo, na questão investigativa, então o delegado ele quer reproduzir novamente, ele quer fazer uma simulação daquele crime. Como foi que aquele crime aconteceu? Vamos fazer uma simulação? Bora! João foi com a faca, andando atrás de José, distraiu José com uma morena bonita que estava passando na frente e aí deu uma facada no seu pescoço. Então imagina, ele reproduz novamente essa cena, tá certo? Para quê? Para saber mais ou menos
quais foram as circunstâncias do crime, etc. Agora, a reprodução simulada dos fatos, ela não pode atentar contra a moralidade ou ordem pública, tá certo? E nem contra a segurança nacional, por exemplo, tá? Não pode atentar contra esses fatos, tá certo? Contra a segurança pública, de maneira geral. Então veja, como é que aconteceu um crime de estupro, como é que você vai fazer uma reprodução simulada de um crime de estupro? Tu é doido, é? Não tem como, né? Por quê? Porque aí atenta contra o quê? Contra a moralidade ou ordem pública. Além de que, pessoal, além de que gera um constrangimento para todo mundo aquilo ali, tá? Para todo mundo aquilo ali, tá certo? Então veja, quando contrariar a moralidade ou ordem pública, não é cabível aí a reprodução simulada dos fatos, beleza? Então, letra C não é gabarito. D. A competência de apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a polícia judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Ó, ela se contrapõe com a letra A, né? Ela se contrapõe com a letra A. É a nossa alternativa correta, letra D, tá bom? Então, a competência de apuração de infrações penais e da sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas, como, por exemplo, a própria Polícia Militar, que investiga os crimes militares, tá certo? Cometidos pelos seus militares, pelos seus agentes específicos ali militares, tá bom? Então, gabarito letra D de doido para passar nesse concurso. Vamos para o próximo. O que é que tem aqui mais? Por despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Tribunal Regional Federal. Galera, para o despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso, lembra sempre, para o chefe de polícia, tá? Essa é a autoridade que você deve procurar lá na tua prova, tá bom? Não é para o Tribunal Regional Federal, não. Pelo amor de Deus, peraí, esse Dzinho aqui, pronto, aqui, ó. Chefe de polícia, tá? Bota isso na tua cabeça. Então vamos lá. D. Investigação criminal é um gênero do qual o inquérito policial é uma espécie, tá? Então, o inquérito policial faz parte da investigação criminal como um todo. A presidência do inquérito é exclusiva da Polícia Judiciária e não a presidência de qualquer investigação criminal, tá bom? Então, o que ele traz aqui, galerinha, que a presidência do inquérito policial, ela é exclusiva da Polícia Judiciária e não a presidência de qualquer investigação criminal. Quando eu falo de inquérito, eu falo de Polícia Judiciária, tá bom? Falei inquérito. Inquérito policial, Polícia Judiciária. Quando eu falo de inquérito policial militar, aí entra essa questão mais específica, que é a Polícia Militar atuando na sua área judiciária de apuração de infrações penais cometidas pelos próprios militares, tá? Mas eu tenho, por exemplo, as comissões, tá, parlamentares de inquérito, tá certo? Que são a CPI, que também tem esse cunho de investigação, tá? Esse cunho investigativo, claro, dentro dos limites impostos aí pelo próprio Código de Processo Penal, tá bom? Então lembre, galera, a autoridade aí que conduz o inquérito é o delegado de polícia, tá? Que conduz o inquérito policial. Belezinha? Show de bola? Então vamos lá, gabarito letra D de doido para passar nesse concurso. Vamos para frente. A respeito do inquérito policial, procedimento disciplinado pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar que, vamos lá, de novo inquérito policial, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo. Os instrumentos do crime, bem como objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Meu amigo, até coisas inusitadas, né, já aconteceram, tá bom? Já ouvi relatos aí de que até a própria pedra utilizada para matar determinado indivíduo acompanhou o auto do inquérito, tá? Aquela pedra que foi utilizada, pedra desse tamanho, acompanhou o auto do inquérito. Por quê? Porque os instrumentos do crime. Então, o instrumento do crime, bem como objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Tá claro? Da maneira razoável, né? De maneira razoável. Mas é interessante, né? Pensar como isso acontece aí na prática, uma pedra lá junto com os autos do crime.
Então, veja, é algo que está na letra da lei do que diz respeito ao Código de Processo Penal. Gabarito letra A. B. Ao término do inquérito, a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao membro do Ministério Público, não podendo o juiz competente tomar conhecimento dos fatos apurados antes, sob pena de nulidade. Negativo, galera. Negativo. Pode sim, o juiz ele pode tomar conhecimento, sim, dos fatos, tá? E nós não temos como o inquérito policial é uma fase pré-processual, não entrou ainda na ação penal, tá? É uma fase administrativa em si. O que for reproduzido, o que for feito, tá, no inquérito policial, deve ser posto novamente na ação penal, tá? Para análise especificamente agora na fase judicial, tá certo? Então não vai de qualquer forma gerar essa nulidade, tá certo? Beleza? Aí a gente já entraria em um tópico específico que seria o tópico das provas. Eu não vou entrar especificamente porque não é objeto aqui da discussão, tá bom? Mas veja, não gera aí essa nulidade, tá? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá determinar a instauração do inquérito, ainda que não haja requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Galera, nos crimes de ação privada, a autoridade policial só pode abrir o inquérito após a representação de quem, pessoal? Após, na verdade, né, o requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo, tá? Pode cair. A prova, o termo mais correto, galera, o termo mais correto em si é requerimento. Só que eu já vi também caindo representação, tá? E aí a banca não considera errado porque trocou aquele termo, não. Beleza? Então, se a ação é privada, cabe a quem? Cabe à vítima, tá? A vítima se manifestar, requerer, tá certo? Que aquela ação seja aberta, tá certo? Que seja feita aquela situação, aquele procedimento. Então, o policial, o delegado, ele não pode abrir o inquérito nesses casos de ação penal privada sem o requerimento de quem? De direito. Beleza? Então, galerinha, ele disse que aqui ele poderá determinar, não pode determinar, tá? Não pode determinar. Vamos para a próxima. O inquérito nos crimes em que a ação pública é condicionada à representação, poderá ser iniciado sem representação, já está errado, tá? Ação penal pública condicionada, o próprio nome já diz, necessita sim, tá? Dessa representação, tá certo? Beleza? O inquérito não acompanhará a denúncia ou queixa, ainda que sirva de base a uma ou outra. Aí, totalmente contrário à determinação do CPP, tá? Por quê? Porque o inquérito acompanhará a denúncia ou queixa sempre, né? Sempre que sirva de base a uma ou outra. Beleza? Então, não é também letra E, a gente já viu o gabarito. Gabaritou aí letra A, tá? Letra A de quê? Letra A de, sei lá, de aprovado. Pronto. Próxima questãozinha aqui. Ó, do Código de Processo Penal. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Beleza? Show de bola, papai. Vamos para cima. Próximo. Acerca dos valores da fiança, assinale a alternativa correta. Então, traz no teu edital também a questão da fiança. E dentro das hipóteses de fiança, tá certo? Nós temos os valores específicos, tá certo? A serem observados aí pela autoridade que vai conceder a fiança. Então, vamos ver aqui. Será de 1 a 6 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Olha aí, galera, 1 a 100, quando não for superior ao quê? A 4 anos. Certo ou errado? Certinho. Então, quando a pena privativa de liberdade de determinado crime cometido, tá? E esse crime, ele deve ser um crime que comporta fiança, não pode ser um crime inafiançável, é claro, tá? Se o grau máximo dele for até 4 anos, então a fiança será de quê? De 1 a 100 salários mínimos. Então vamos ver o que está errado nas outras, né? Será de 20 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4. Não é de 20 a 200, é de 10 a 200, né? De 10 a 200 salários mínimos, tá bom? A depender da situação econômica do preso, a fiança poderá ser reduzida em até 2/3, não são 2/5.
A depender da situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada até 100 vezes. É até 1000 vezes, tá, galera? Até 1000 vezes. Olha aí. A pessoa, o Pablo Escobar, meu amigo. Amigo, uma fiança para um homem daquele que tem, imagina, né? No tempo, né? No tempo, né? Claro. Não é nada. Traficantes aí milionários. Então pode sim aumentar, tá certo? Pode aumentar aí até 1000 vezes, tá? Falei a questão do traficante, etc., mas só para dar só para trazer essa ilustração, né? Observe sempre as causas lá de crimes inafiançáveis. Mas imagina aí um crime que seja, galera, que seja afiançável e aquele cara ali ele tem condição, tá? Aquele cara ele tem condição de pagar, o cara é rico, milionário, tá? O crime é afiançável. Então o juiz ele pode sim determinar, tá? Que seja aí aumentado até 1000 vezes o valor da fiança, a depender da situação econômica do preso, tá? Em nenhuma hipótese a fiança será dispensável. Será sim dispensável, tá certo? A fiança pode ser dispensada, a fiança poderá ser dispensada, poderá ser reduzida ou poderá ser aumentada, tá bom? E aí onde é que eu encontro isso, professor? Vamos lá. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos, de 10 a 200 quando for superior a 4 anos, tá bom? Dentro dos crimes que comportam, claro, fiança, tá bom? Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, reduzida ou aumentada. E quais são os valores? Dispensada, 0, né? Não vai pagar nada. Reduzida em até 2/3, como eu falei para vocês. Ou aumentada em até 1000 vezes, tá bom? Então, dispensada, reduzida ou aumentada. Tá certo? Belezinha? Show de bola? Então, vai depender da situação econômica do preso, tá? Eu já levei diversos presos para a delegacia e, a depender da situação econômica, tá? Foi aumentada, foi reduzida. Eu nunca vi ser dispensada, tá? Mas já vi ser reduzida e aumentada. Mas pode ser também dispensada nos termos aí do artigo 350 desse código, tá certo? Beleza? Um dia eu levei um cara preso lá. O cara já chegou batendo no peito, falando o seguinte, eu sou o bichão, eu sou o cara, eu ganho R$12.500 por mês, amigo, eu tenho dinheiro, tá? Eu ganho mais do que vocês aqui dessa delegacia, ó. Meu Deus do céu. Imagina, foi aumentada a fiança, ele pediu, né? Situação econômica do preso. A partir da situação econômica dele, tá? Pode ser aumentada aí a fiança. Tá certo? Depois baixou a bola um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Para frente, última questão aqui de processo penal, rapidamente aqui para a gente encerrar. A expressão habeas corpus traduz-se literalmente do latim para o português como tome o corpo. Então também cai no teu edital habeas corpus e seu processo. Em relação ao habeas corpus no direito brasileiro, é possível afirmar que, de acordo com o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência, admite-se que a petição de habeas corpus seja apócrifa. Galera, o habeas corpus ele deve ser claro, tá? Do ponto de vista de quem está impetrando, quem está entrando com habeas corpus, tá bom? Então não é cabível o habeas corpus apócrifo, tá? O habeas corpus anônimo não é cabível aí dentro do habeas corpus e seu processo, tá certo? Então não cabe aí habeas corpus apócrifo. Não é possível, tá certo? Apócrifo. O coator pode ser tanto uma autoridade quanto um particular, pode. Tanto uma autoridade quanto um particular pode ser o coator, tá certo? Então, o cara que está coagindo, o cara que está restringindo a liberdade de outra pessoa, pode ser tanto um particular quanto uma autoridade. O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar habeas corpus em favor do réu em um processo. Possui sim, galera. O MP possui sim essa legitimidade, tá? Para entrar com habeas corpus. O MP ele pode até mesmo, muita gente fala que o MP é o órgão acusador. Não é assim, na verdade. O MP é o órgão defensor da lei. Ele pode até mesmo no processo, isso já aconteceu várias vezes, de pedir a absolvição do réu. Ele pode pedir, tá? Para que o réu seja absolvido. Beleza? Então, o MP também pode aí
tem legitimidade para impetrar habeas corpus em favor do réu. A pessoa jurídica pode figurar como paciente em habeas corpus? Não pode, galera. Pessoa jurídica não, tá? Pessoa jurídica não. Aí, no caso cabível de alguma restrição aplicada a uma pessoa jurídica, eu posso entrar com outros remédios, tá? Constitucionais, por exemplo, mandado de segurança e etc. Tá bom? Mas como é que eu vou privar uma pessoa jurídica da liberdade? Então não cabe habeas corpus para pessoa jurídica. Beleza? Tranquilo? O habeas corpus profilático é cabível na hipótese de já ter sido consumado o constrangimento ilegal à liberdade. O profilático, galera, são para questões longínquas. Longínquas, é isso mesmo, né? Quase enrolei aqui na língua, né? Ou seja, para questões de ameaça à liberdade de locomoção. Então, se esse constrangimento já foi consumado, não há mais ameaça, tá bom? Então, aí, eu não entro com habeas corpus profilático, tá bom? Então, tá errado aí. Então, ó, é cabível, tá errado aqui. Belezinha? Show de bola. Então, vamos que vamos. Para frente, gabarito letra B, tá bom? Então, ó, o habeas corpus conterá aí os elementos, né, que vão estar aqui no habeas corpus, tá certo? Belezinha? Bem tranquilo. O que é apócrifo, né? Deixei aqui para vocês, ó. Expressão usada quando o fato ou obra não tem sua autenticidade provada. Então, ou seja, é um habeas corpus que seria o quê? Tipo anônimo, tá bom? O profilático. Ou o apócrifo profilático seria um habeas corpus do tipo preventivo, tá? Quando não há consumado aí do constrangimento ilegal. Belezinha? Então, encerramos aqui, galera. Gabarito, ó. C, B, D, A, B. Espero que todos tenham acertado, tenham feito uma boa prova, tá bom? Vamos para cima, esse concurso é teu. Professor GD na área, passo a bola agora para o próximo professor. Tamo junto e até a próxima. Valeu!